Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Na continuação da série de UFOs e alienígenas, portanto, objetos voadores não identificados e extraterrestres, hoje vamos falar acerca deste counterfeit, quer dizer, falsificações. UFOs e aliens, portanto, objetos voadores não identificados e também extraterrestres, etc. O Senhor deu isso a Yara no dia 15 de abril de 2018. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe. Eu vou orar ao Altíssimo e então vou trazer aqui esta profecia que o nosso Pai Celestial deu ao nosso irmão Celestial. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Sabemos que dias muito difíceis vão vir, cada vez pior, Senhor. Ajuda-nos a estar firmes e fiéis nos teus caminhos, Senhor, amando-te e pondo em primeiro lugar, Senhor. Não tenho palavras para te agradecer. Santo, santo, santo és tu, a tua misericórdia dura de geração em geração. Guarda-nos nas tuas mãos santas e poderosas para que a gente não caia no engano, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a vir neste vídeo, abençoa a nossa irmã Celestial e todas as pessoas que estão a vir neste vídeo, Senhor. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Como sempre, a nossa irmã começa com um versículo das Sagradas Escrituras que diz assim, que está em 1 Coríntios 15, 26, que diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. E depois ela diz que o cerne da mensagem, ou seja, o centro da mensagem do Evangelho é o desamparo. Pode não ser o que queremos ouvir, mas é verdade. A Bíblia ensina que somos impotentes sem Jesus. Somente Deus tem poder real. Tudo o que existe fora dele e ocorre sem ele é chamado de esforço. Esta é a dimensão em que muitas pessoas exigem hoje, mesmo muitos cristãos. O esforço é tudo que o ser humano... O esforço é tudo que o ser humano consegue administrar sozinho. O que ela quer dizer com isso é o seguinte, é que quando nós tentamos solucionar um problema sem a ajuda de Deus, nós só vamos esforçar-nos, às vezes até ficarmos desiludidos, porque não vamos conseguir nada. Portanto, o esforço é tudo que o ser humano consegue administrar sozinho. Somos capazes de apenas um poder limitado sem Deus. Mesmo Satanás só tem o poder contido que Deus permite que ele mantivesse. Mas o poder real, o verdadeiro poder, só é encontrado em Deus. O poder só é contado como real quando é maior do que tudo o resto. Mas ninguém, em nenhuma dimensão, em qualquer lugar, detém este tipo de supremacia, exceto Deus. Nós somos criação de Deus, somos impotentes para nos libertar do pecado, indefesos para nos justificar diante de Deus e indefesos para entrar no céu por nosso próprio mérito. Somente Jesus tem poder para nos ajudar a viver com sucesso. Deus envia Jesus como mediador e sacrifício para reconquistar o poder que Adão e Eva perderam para Satanás. E é por causa de Jesus que a nossa fraqueza se volta mais uma vez em força. Esta é a mensagem da redenção do pecado e o centro do Evangelho. Nós estamos caídos, indefesos, não podemos nos salvar e é por isso que precisamos de um Salvador. Mas tenho visto ao longo dos anos que essa mensagem se tornou obsoleta e insatisfatória para muitas pessoas, para um grande número de pessoas. A humanidade em geral se libertou dos limites de muitas formas de desamparo a que estávamos antes presos. Nós beneficiamos de sucessivas ondas de tecnologia que nos tornaram mestres do planeta. Combatemos doenças, fome, meio ambiente, extinção e, a menor escala, desastres naturais. Temos muitos confortos agora e, como sempre, quando as pessoas estão confortáveis, elas voltam a sua imaginação para a busca de ideias não lucrativas que sempre nos fazem mais mal do que bem. Agora que temos aviões, navios, macacões aquáticos, supercomputadores que podem nos vencer no xadrez, queremos enfrentar questões eternas. Quem somos realmente? Somos claramente mais inteligentes do que Adão e Eva?
Por isso, a arrogância afirma. Portanto, a história da criação da Bíblia, que realmente dá conta dos seres tão fabulosos como nós. E já que estamos fazendo perguntas importantes, por que não devíamos viver mais e para sempre? Nem parece nos incomodar que todas as gerações antes de nós quisessem entender o seu tempo na Terra, mas todos fracassaram e morreram. Deus falou no último sonho e vale a pena repetir. Portanto, diz que a questão central com a humanidade é o nosso descontentamento. Lutamos para caminhar em gratidão pelo que temos. Isso significa que, mesmo quando a Bíblia nos diz para sermos gratos e levarmos a Deus por quem Ele é e por tudo o que Ele fez, estamos fadados a estar menos interessados nisso do que descobrir como viver para sempre. Ninguém gosta de envelhecer, ninguém gosta da morte, ninguém gosta do fim. Mesmo agora, quando as pessoas vão, isso é os seus últimos dias, eles ficam chateados, agressivos. O que você quer dizer com isso? Como se as pessoas não fossem simples o suficiente. Aliás, já estão falando disso como se fosse os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Isso aqui é o que ela disse. Ela disse, ninguém gosta de envelhecer, ninguém gosta da morte, ninguém gosta do fim. Mesmo agora, quando as pessoas dizem, olha, estamos nos últimos dias, elas ficam chateadas, agressivas. O que você quer dizer com isso? Portanto, elas perguntam, o que é que você quer dizer com isso? Como se as palavras não fossem simples o suficiente. Nós amamos força, longevidade, resistência, carisma, todas essas coisas que Satanás pode replicar e oferecer é abundância. No entanto, as verdadeiras riquezas são coisas que só Deus pode dar, como graça, esperança, vida eterna, a chance de uma vida para explorar o que significa ser humano, a chance de envelhecer com pessoas que você ama, se você tiver a sorte, claro, e a oferta insubstituível de ser um com o Criador quando finalmente morremos. Satanás oferece razões convincentes para não morrer. No entanto, este será o seu principal ponto de venda na nova ordem mundial. Na nova ordem mundial, este será o ponto de venda. Para qualquer um que esteja observando de perto, você verá que vida longa, não ter doenças, não ter morte, etc., será a cenoura no pau do sistema da besta. Uma réplica pobre do mundo completamente novo e contínuo que Deus nos promete. Por outras palavras, quando entrar o sistema da besta, eles vão dizer que eles podem oferecer a pessoa não morrer, não envelhecer, ficar cada vez mais forte. E eu não sei se você conhece a corrida do coelho. O coelho, eles amarram uma cenoura num pau enorme e a cenoura, vai alguém com aquele pau a fugir e o coelho vai atrás do pau para comer a cenoura. E ela então diz que isto será o que vai acontecer. Apocalipse 21, 3 a 5, diz assim, e vi uma voz alta do trono dizendo, eis que a morada de Deus é com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará cada lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois as coisas anteriores já passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço tudo novo. Claro que parece ótimo agora, mas lembre-se, Satanás não pode reproduzir com precisão esta promessa. Ele não pode fazer nenhuma das coisas que Deus promete, porque ele não tem nenhum poder que Deus tem para falar e executar sem esforço as coisas que ele diz. Deus é totalmente capaz de fazer qualquer coisa que ele diga, mas a versão de Satanás será uma série extremamente sombria, cheia de maravilhas mentirosas. Cirurgias invasivas que afetam a nossa capacidade de perceber adequadamente a realidade, lavagem cerebral poderosa, mistérios satânicos que vão muito além dos óbvios que nós conhecemos. Por exemplo, bruxaria. O diabo usará uma poderosa mistura de artesanato, engano, tecnologia, magia e medidas temporárias que roubarão de quem o tomar a preciosa habilidade de ouvir
e de se conectar com Deus. Uma vez que alguém cruza este limite, ou este limiar para o diabo, por qualquer motivo, ouçam bem, por qualquer motivo, a pessoa pode cruzar este limiar por causa do medo, da pressão, da estratégia, do desejo, da luxúria, da curiosidade para salvar os seus filhos, para salvar a si mesmo, qualquer que seja a razão pela qual você decidir atravessar para ficar com Satanás e os seus obreiros no fim dos tempos, apenas saiba que você, assim que você se conectar com eles, você não pode voltar atrás. Nada é sempre livre com o diabo. A essa altura já sabemos o suficiente sobre ele para saber que o preço de cada coisa presente é a alma. O diabo está interessado na alma da pessoa. E aqui está uma palavra profética. Eu já ouvi falar de grande engano. Você já ouviu falar de grande engano nas Escrituras? Pois aqui está o aparecimento de entidades não humanas nos últimos dias, parecendo como benevolentes, ajudantes à nossa triste condição. Satanás aparece como um anjo de luz, contando-nos como eles nos viram lutar contra a mortalidade, doenças e mais doenças, como eles viram as nossas vidas curtas, brutais, lutando uns contra os outros, o nosso ambiente com corações tristes, como eles passaram tanto tempo intervindo no curso da história humana. Isso pelo menos não será uma mentira total, e esperando que nos uníssemos e não destruíssemos o nosso planeta. Agora, essa peça é tirada de As Muitas Palavras de Deus, que eu já fiz este vídeo, que é este aqui, eu já tinha feito isto, portanto, e ela então diz que essa peça é exatamente o que ela tirou agora daqui, é o que estava neste vídeo que ela fez, As Muitas Palavras de Deus. Essa profecia fala bastante sobre essas questões. Deus já sabe e já revelou repetidamente a narrativa que estes alienígenas e outras criaturas satânicas eles virão com as mesmas mentiras que contaram década após década. O problema é que todas as outras gerações morreram sem resolver o quebra-cabeça dos alienígenas, mas essa geração vai morrer porque eles amam tanto os alienígenas que os alienígenas finalmente vão parar de brincar de esconde-esconde e vão morar conosco de verdade. Eu já disse isso e já digo de novo. O pior castigo é ter permissão para receber a coisa má que você sempre quis. E é verdade, irmãos, ultimamente as pessoas defendem os alienígenas. Por favor, irmão, aqueles são seres de outros planetas, também têm o mesmo direito, etc, etc. No dia 15 de abril de 2018, eu sonhei com algo muito estranho. Eu vi os céus acima da cidade, que eu estava, por sua vez, muito bonitos, com uns tons de vermelho, anil e violeta. Foi um dos céus mais atraentes que já vi na minha vida. A vivacidade das cores estava fora deste mundo. Eu estava em casa com meus irmãos e estávamos observando, portanto, os céus através das janelas. Mas, eventualmente, como o céu escureceu, senti que deveríamos nos sentar no centro da casa, longe das janelas e portas, e então fizemos. Portanto, ela desviou-se. Há pessoas que não iam desviar-se das janelas, iam pegar nos telefones e começar a tirar fotografias. Depois de algum tempo, eu estava ciente de uma luz estranha vindo da varanda da frente e eu me perguntei sobre isso. Estávamos no centro da casa, mas a luz era tão brilhante que eu podia vê-la da varanda. Foi uma luz maravilhosa, e eu vos digo, brilhando em todos os lugares. No núcleo dela havia como línguas líquidas de fogo, mais altas do que um homem, muito alto, ondulantes como fogo. Parecia que você pudesse vê-las através da água. Aquelas línguas tinham todas as cores da aurora boreal. Vi 3 delas na varanda, embora não estivesse nem perto dali. Neste momento, um de nós, que tinha saído do grupo, voltou correndo para nos contar sobre isso. Ele estava tão animado e tão ansioso para que todos nós pudéssemos ver também pessoalmente.
Portanto, essa pessoa viu, fica muito contente e queria que os outros também vissem. Mas havia algo nessas luzes que eu não gostava. Eu acho que dá para dizer que eram lindo demais. O diabo exagerará nas coisas para nos enganar. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus serão salvos, ouvindo o que o Espírito diz, em vez de confiar nos nossos próprios olhos e ouvidos. Mesmo que as chamas altas, cintilantes como a aurora, fossem tão cativantes e lindas, em mim eu não gostava delas. Senti que eles queriam ser luzes angelicais. Visto como anjos, eles queriam que alguém os visse, os confundisse com anjos na varanda e saísse para eles, mas eu não gostei deles. Então, quando meu irmão vê estourando e dizendo: "Uau, venha ver as luzes", eu gritei: "Não, para, espera, não saias por aí, vamos ver que tipo de luzes eles são primeiro." Olhei para eles novamente no espírito de onde eu estava e vi dentro de cada um uma forma de um cachorro preto muito alto. Isto é nada mais nada menos do que o Deus de... Ai, como é o nome? Anubis. Penso que é Anubis ou Anubis. Anubis, o Deus Anubis. Este cão. E então, deixa-me ver aqui de onde é que eu estava. Aqui. E então ele disse assim, eu vi dentro deste fogo uma forma de um cachorro preto muito alto. Havia um pastor alemão, um cão misto e aquele cão inconfundível da linhagem dos deuses egípcios, Anubis, que está aqui, olha, Anubis. Não importa o quanto surpreendente eles fossem, o Senhor abriu os meus olhos para ver a verdadeira forma destes cães, dentro destas colunas de fogo, da luz de fogo. Fiquei chocada e disse: "Senhor, olha, tem cachorro dentro deste fogo." Então eu vi fogo estranho, fogo estranho. Repetidamente as colunas de luz intensificavam o seu brilho. Eram tão convidativas, mas quando vi o que estava dentro, não vi mais a beleza do fogo. Apenas vi os cachorros pretos expostos. Então eu disse aos meus irmãos que ninguém deveria sair para ver aquele incêndio e ficamos ali parados. Vários dias depois, o Senhor me falou sobre o sonho. Ele disse que no fim dos tempos o céu se tornaria um indicador de muitas coisas para a terra. Terá muitos fenômenos estranhos e um deles será o aparecimento dos céus coloridos, extremamente vívidos. Todas as paletas do arco-íris serão vistas, mas principalmente com vermelho, amarelo, laranja, índigo e roxo. Índigo é como azul verde. Estes céus absolutamente surpreenderão as pessoas e elas terão o hábito de se reunir ao ar livre por longas horas para olhar sem saber o que realmente significam. Outra coisa será a visibilidade da aurora boreal em muitos lugares como nunca foi visto antes. Elas são chamadas de auroras boreais por uma razão, geralmente só aparecendo em certas partes distantes do mundo. No entanto, no fim dos tempos, este tipo de céu será comum. Pode ser visto claramente mesmo nas cidades e em lugares em que essas luzes nunca foram vistas antes. O Senhor disse que o sonho mostra um tempo chegado à Terra em breve, um tempo de falsos sinais e maravilhas que parecem ser do próprio céu. Estes sinais e outros fenômenos paranormais parecerão imitar visitações angelicais, celestiais e outros tipos de espiritualidade santa, mas na realidade serão de origem demoníaca e satânica. Fogo estranho é o termo bíblico que se refere a sinais de maravilhas e milagres que parece que Deus os fez, mas na realidade vem de Satanás, o maligno. Quando esses sinais de fogo estranho aparecem, eles desencadearão uma atividade demoníaca extrema na Terra. Muitos de nós só acreditamos no que podemos ver. Milhões de pessoas são escravas do orgulho e regidas por seus 5 sentidos. Eles se recusam a aceitar ou considerar qualquer coisa que não esteja diante
dos seus olhos. No entanto, Deus disse que a atividade espiritual que acompanhará estes sinais, maravilhas demoníacas, afetará a humanidade a um nível central, na medida em que as pessoas serão extremamente vulneráveis, muito afetadas por essa forte atmosfera demoníaca operando na Terra. Como resultado desta atmosfera invisível que os vai afetar, a humanidade se tornará perversa, astuta, perigosa e não de mente sã. Chegará onde as pessoas são um perigo umas para as outras, mesmo aquelas que se conheciam anteriormente e já foram próximas, como mesmo as famílias. Eu escrevi sobre isso uma vez. Deus disse que os crimes que os membros da família cometerão uns contra os outros no fim dos tempos, terão os homens fortes da força policial vomitando e soluçando quando entrarem em cena. Quem tem ouvidos que ouça. Ouça, este é um bloco convencional, estou falando o que o Pai Celestial me disse. Mais tarde, quando estiver na televisão, saibamos que há apenas um Deus que revela tudo. Os cães no fogo são apenas um tipo das múltiplas maravilhas mentirosas que virão à Terra nos últimos dias. Haverá tantas criaturas amaldiçoadas que querem nos destruir, mas do jeito que se apresentarão, serão vistas como tão belas, tão oportunas, tão necessárias, a ponto de quase todos serem enganados ao vê-la como obra do Senhor, mas não será. Deus deixou os seus métodos claros para nós desde o início. Ele usa a palavra e seu Espírito para falar conosco, mas nestes dias de insatisfação, Satanás estará falando com as pessoas e elas alegarão que é Deus, em vez de retornar ao básico do treinamento constante do nosso homem interior por meio de oração, aprendizado, consistência da Escritura, em vez de também escolher ser discipulado para que crescemos na maturidade, onde você não consegue mais cada vento, espírito, ocorrência, mentira demoníaca e milagre. Muitas pessoas estão à deriva, sem ideia de como ouvir de Deus. É um estado perigoso em que a igreja se encontra hoje. Já vemos como a sociedade em geral, com o passar do tempo, ela se tornará a atmosfera perfeita para que os mensageiros do fim dos tempos de Satanás cheguem do céu envoltos em luz, brilhando na porta da frente, enquanto esperam que tantas pessoas tolas saiam e sejam massacrados. É doloroso ver como não queremos mais Deus, em vez disso queremos as falsificações. Os judeus rejeitaram Jesus por Barrabás e agora estamos rejeitando a Deus pelas falsas narrativas de Satanás. Deus é o Espírito, mas esse é Espírito controlado e não perverso. No entanto, nos últimos dias veremos muitos dos chamados mensageiros antigos entre nós. Sementes caídas, agindo como anjos e espíritos em corpos, batendo em portas e corações para obter acesso às pessoas apenas para que elas sejam destruídas. Esta é a citação da profecia. Desolações estão determinadas, o sinal. Eu não sei se já fiz, deixa eu ver se já fiz esse vídeo. Eu vejo, já fiz. Já. Portanto, antes da minha vinda, isso ocorrerá. Seres estranhos vindos em luz, envoltos em luz, carregando luz, aparecendo plena e abertamente a toda a humanidade, falando a cada um na sua língua materna, falando em línguas estranhas, línguas antigas, parentescos avançados, que na verdade é amaldiçoado e proibido desde os dias do meu servo Noé. Este sinal de fraternidade é falso. É uma mentira, é uma abominação. Qual é o sinal de fraternidade? Eles vão dizer que eles são nossos irmãos. É amaldiçoado, é proibido na minha santa palavra envolver-se com carne estranha. E então ela acaba por dizer também esta mensagem que diz: este tem sido um tema constante na voz do Mestre,
que alguém ouça a voz do Senhor e obedeça, fique longe destas coisas, não importa quem recorra a elas quando elas se revelarem. Se não pudermos nem mesmo estabelecer padrões em nossos corações para agora que obedecemos às instruções... Ok. Se não pudermos nem mesmo estabelecer padrões em nossos corações agora que obedecemos às instruções de Deus, mesmo que todos os outros estejam fazendo algo diferente, como podemos esperar resistir à tentação na forte atmosfera delirante que Deus diz que está chegando? Não seremos enganados e seguiremos a multidão? Não é por isso que ele disse que se não encurtasse os dias, nenhuma carne sobreviveria? E mesmo que os eleitos se submeteriam a estas mentiras, Deus sabe o que está falando. Que possamos ouvir e ser salvos. Shalom. Aqui está, meus queridos irmãos, mais uma profecia bastante forte. Eu quero dizer a vocês que o risco preto nos olhos que as pessoas gostam de usar é nada mais nada menos do que estes deuses demoníacos, estas argolas penduradas nas orelhas que as pessoas gostam tanto, até no nariz, etc. Isto são tudo coisas que os deuses antigos demoníacos faziam. Quem sabe alguém gosta dessas coisas? Isto, só estou levantando um ponto aí. O resto dos pontos vocês já acabaram de ouvir. Que o Altíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos céus e da terra. O próximo vídeo será UFOs e aliens. Eu acho que já fiz esse vídeo, deixa eu ver. Não fiz. Será o próximo vídeo. Que o Altíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.